porque o favoritismo é do Botafogo, tá? Justo, eu acho. Ok. Isso. E aí, vamos em quê? Vamos na vitória do Fogão? Bom, agora falar de outro carioca, né? O Botafogo, que vai receber o Internacional, o jogo no Newton Santos, domingo, 8 horas da noite. Mas é um jogo que a gente tem que falar muito do contexto, né? Porque Botafogo e Inter estão fora da zona de classificação nos seus grupos na Libertadores, possuem jogos decisivos no próximo meio de semana e a tendência é que ambos joguem com time reserva ou misto, tá? Então é um jogo aí que não é o Botafogo e o Inter, provavelmente, né? Com força máxima, então isso muda um pouquinho a nossa leitura, né? E o Inter caiu muito em produção, né? A gente vai ver isso aí agora, inclusive, no nosso aplicativo do Game Arena. Por favor, produção. Cara, o Inter que era um time que a gente destacava, que não tinha perdido nenhum jogo, tava marcando em todos, vem de 2 derrotas seguidas. O Botafogo ainda também sem passar aquela confiança tão grande. A gente tem o Inter ali em 9º e o Botafogo em 12º. 2 times que a gente coloca com briga por Libertadores, tá? Os 2 times assim, ainda tá no início do Brasileirão, né? Só um ponto ali separa os 2. Mas enfim, eu acho que esperava-se um pouco mais. O Inter até começou muito bem, mas caiu de produção aí nesses últimos jogos. Vamos ver como chega o Glorioso, venceu o Carabobo, gol já no finalzinho, né? Isso. Contra o Carabobo, a gente esperava uma vitória mais tranquila aí. Antes disso, havia perdido para o Bahia no Campeonato Brasileiro por 1-0, meteu 4-0 no Capital, Copa do Brasil, dá para relativizar, um time de Série D. Aí venceu o clássico contra o Flu, mas antes havia perdido para o Estudiantes, aí é onde ele estava um pouco complicado. Tinha perdido para o Atlético Mineiro também por 1-0. Empatou contra o São Paulo e quase que perde esse jogo também. Perdeu para o Bragantino. Então, assim, é aquele time que os jogos que ele ganhou foram jogos mais fáceis e o clássico ali também, que já tem uma Mas em freguesia. casa ele tá vencendo todos, né? A gente vai ver Ele tem performado bem em casa, pelo menos. Em casa ele venceu o Capital, venceu o Fluminense, venceu... Empatou com o São Paulo. Empatou com o São Paulo, foi um jogo que ele foi até melhor, né? Venceu o Carabobo e venceu o Juventude. Venceu o Carabobo e venceu o Juventude, né? Então em tem casa, tá seguro. Como mandante, aí o Botafogo performa melhor fora, que realmente Perfeito. ele fez o primeiro gol com o Renato Paiva fora contra o Carabobo, né? Ele havia perdido todos os jogos fora e sem marcar gol, venceu e marcou gol. Vamos ver o Inter, né, que vem de 2 derrotas, 4-2 contra o Corinthians e 3-1 para o Atlético Nacional, né? 2 derrotas duras, aí essa do Atlético sobretudo, né, que deixou a equipe fora da zona de classificação. Contra o Maracanã, ganhou de 1-0 com gol no finalzinho. Contra o Juventude, 3-1, né, foi uma vitória ali mais tranquila. Empatou com o Nacional, 3-3, jogos com mais gols, né, os jogos do Inter. Cara, mas assim, a gente observa que a gente destacava tanto o Inter, como eu disse, que não tinha perdido nenhum jogo, que tinha feito gol em todos os jogos. Cara, se a gente traz um recorte aí, dos últimos 9 jogos, o Inter só ganhou 2, tá? Isso. Então, assim, caiu muito. E 2, assim, considerando, Maracanã em casa e Juventude em casa. Então, caiu muito de produção, eu acho, o Internacional nesse recorte recente aí, tá? E tem o fator que você citou de os 2 times possivelmente pouparem, né? Tem Libertadores no meio de semana seguinte, então eu acredito muito que os 2 times não vão com força máxima. Não acho que vão reservão, mas deve poupar aí alguns dos principais jogadores. É isso. Vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Botafogo, tá? Justo, eu acho. Ok. Isso. E aí, vamos em quê? Vamos na vitória do Fogão? Não, aí, pelo amor de Deus, aí é difícil demais. Cara, eu acho que ainda é um jogo de poucos gols. Só que assim, pra ir no menos de 2,5, eu confesso que eu tenho um certo medinho, tá? Porque não são 2 times tão under gols assim. O Botafogo até mas o Internacional não muito. A grande questão tem esse fator de poder poupar. Então eu acho que até 2 gols, eu até acho que essa opção aqui é uma boa. Mas vamos nos proteger um pouco mais, tá? E vamos fazer o quê? O menos de 3,5 gols, que eu gosto muito, combinado com dupla hipótese do Botafogo. Eu acredito que o Botafogo em casa, ele é muito forte, então pelo menos não perder, eu acho que isso vai acontecer, tá? Contra o Internacional, que caiu de produção e que deve poupar jogadores. Então, não imagino o Inter vencendo esse jogo e a gente acaba se protegendo mais em relação a esse under goals. Porque, eventualmente, se for um 2-1 Botafogo, aqui tá no bolo, aqui vai ser green. Lá no mês de 2,5 seria red. Então, gosto mais dessa opção, considero o 2-1 um que pode muito bem acontecer, por isso, vamos nessa aqui que eu acho mais segura. Muito bem, então dica dada aí para Botafogo e Inter, dupla hipótese a favor do Fogão e o menos de 3,5 gols no jogo.